Jesus morreu na cruz por nós, porque somos pecadores. Por meio de uma visão, Santa Faustina recebeu de Cristo um pedido. Ela devia pintar um retrato dele para ser abençoado solenemente no primeiro domingo após a Páscoa. Em seguida, explicou-lhe seu significado e os que os fiéis alcançarão com a imagem. Na maioria das versões, Jesus se mostra levantando a sua mão direita em sinal de bênção e apontando com a sua mão esquerda o peito, do qual fluem 2 raios, um vermelho e outro branco. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. A imagem da divina misericórdia representa Jesus no momento em que aparece aos discípulos no cenáculo, após a ressurreição, quando lhes dá o poder de perdoar ou reter os pecados. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Uma salva de palmas, nossas crianças. Elas simbolizam todas as crianças da nossa catequese, todas as crianças da nossa paróquia. E neste dia da festa da misericórdia, simboliza para nós este coração puro, manso, humilde, o bom coração, no qual queremos aprender de Jesus, na sua infinita misericórdia, a vivermos do amor, da palavra e da Eucaristia. Agradeço às crianças, podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado. E hoje celebramos este segundo domingo da Páscoa, conhecido também, instituído por São João Paulo II, como Domingo da Divina Misericórdia, pela qual somos lavados, purificados, redimidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Pela água que simboliza para nós aquilo que hoje ouvimos do Evangelho. Jesus aparece no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, no dia da Páscoa, da ressurreição, e diz para eles: a paz esteja convosco. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Podemos já deste Evangelho perceber a realidade de Pentecostes, o nascimento da Igreja do Senhor. Aquilo que iremos celebrar daqui 50 dias, vivenciando o período pascal e após a ascensão do Senhor, o envio do Espírito Santo sobre nós. Para realizarmos aquilo que o próprio Senhor disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos neste dia, para que eles possam ir pelo mundo, anunciar o Evangelho, realizar esta grande missão de viverem da misericórdia e da presença do Senhor. É muito bonito este Evangelho, segundo o evangelista João, narrando para nós este acontecimento da ressurreição do Senhor. Ele inicialmente nos diz que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, como no livro do Gênesis, Deus, no momento da criação, diz: eis uma manhã, eis uma tarde e uma noite, primeiro dia.
E depois do início da criação, novamente, eis uma manhã, eis uma tarde e uma noite, segundo dia. E assim, concluindo esta realidade da criação, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus ressuscita e aparece ressuscitado no meio dos apóstolos e dos discípulos. Com uma singular característica, Jesus, no momento da sua morte, foi colocado no túmulo. Ele estava morto e rolaram na porta daquele túmulo uma grande pedra. No momento da ressurreição, aquela pedra foi retirada e aquele lugar onde estava o corpo de Jesus agora está vazio, agora está aberto, porque Cristo ressuscitou. Vejam aquilo que narra João para nós. As portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas. Eles estavam trancados dentro de casa por medo dos judeus, por medo de acontecer com eles aquilo que aconteceu com Jesus. É muito significativa esta palavra de João para percebermos. Jesus ressuscitou e saiu do túmulo. Os apóstolos e os discípulos entraram no túmulo e aquilo que compreendemos é que ali dentro, fechados, eles viviam a realidade da morte. Jesus, portanto, aparecendo no meio deles, encoraja-os a viverem a alegria do anúncio da ressurreição, para a vida nova que o Cristo ressuscitado ofereceu a eles e oferece hoje a cada um de nós que aqui estamos presentes e também sintonizados de nossa casa, a igreja, a família, a igreja doméstica. É o Senhor que vem ao nosso encontro. Vem diante dessa realidade de isolamento que estamos, também trancados em nossa casa, às vezes até com este sentimento de medo, diante de tantas incertezas, diante de uma realidade em que não sabemos o que vai acontecer e como acontecerá. É o Senhor também que vem ressuscitado no nosso meio, trazendo esta alegria da ressurreição e impulsionando para que a nossa fé cresça, para que o nosso amor, diante do seu amor derramado, possa ser verdadeiramente experimentado na graça e na misericórdia. O Senhor, portanto, nos convoca a essa realidade missionária de anúncio do Evangelho, hoje, de modo muito especial, a começar no seio da nossa família e do nosso lar. Não podemos, irmãos, diante das nossas incertezas e preocupações, nos afastarmos do amor de Deus, que se manifesta de modo muito particular no seio da comunidade igreja, que somos nós, a família de Deus. Mesmo no distanciamento, o nosso coração deve permanecer unido na fé e na esperança. A partir desta graça, a graça que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Pois aquilo que aconteceu com Tomé fala muito forte hoje ao nosso coração e à nossa vida espiritual. Jesus aparece, é o primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição, o dia que nós sabemos muito bem, dedicado ao Senhor. E Tomé, um dos 12, não estava presente. O nosso lugar não é estar fora da igreja. Nosso lugar é dentro da igreja. Somos, como Jesus, não apenas pedras vivas, mas aqueles que constroem, a partir de atitudes e gestos, a igreja do Cristo, na qual Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental. A partir disto, se nós nos colocamos fora, se nós nos distanciamos dessa realidade de pertencer à igreja de Jesus, corremos o risco de um esfriamento da nossa fé. É como uma brasa
que se lança fora do braseiro. Aos poucos, a sua luz e o seu calor vão se apagando. Tomé não está no meio deles. Tomé não acredita nesse anúncio de que eles viram o Cristo ressuscitado. E ainda mais, é capaz de dizer, se eu não tocar o seu lado aberto, se eu não tocar as chagas da sua mão, eu não acreditarei. Amados irmãos e irmãs, lembremos que a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Não podemos pensar aqui na quantidade ou na grandeza, pois é infinito. Mas podemos compreendê-la a partir da imagem que São Lucas nos traz nas parábolas de misericórdia, no capítulo 15 do seu Evangelho. Muito cara para nós esta imagem, porque São Lucas, na primeira parábola, fala da ovelha perdida. O pastor perdeu uma de suas ovelhas. Ele deixa as outras em segurança e sai à procura daquela ovelha que se perdeu, daquela ovelha que se desviou do caminho e se extraviou pelo mundo. Quando ele a encontra, ele a traz para o seio da sua comunidade, para o seu redil, chama os seus amigos e faz uma grande festa. É o que Jesus hoje realiza com Tomé. E é o que Jesus quer fazer também com cada um de nós, que diante de tudo isso, estamos afastados do seu amor e da sua graça. Ele volta, ele vem, ele vai ao seu encontro para fazer com que a sua fé possa crescer sempre mais. Jesus, portanto, 8 dias depois, quando a comunidade novamente está reunida no dia do Senhor, ele aparece para Tomé e diz para ele: toque aqui o meu lado, toque as minhas chagas e não seja incrédulo, mas fiel. Queridos irmãos e irmãs, diante da nossa pequenez, diante das nossas misérias humanas, das nossas paixões desordenadas, diante da nossa falta de fé, é o Senhor que vem ao nosso encontro e nos pede para que possamos tocar na sua misericórdia e no seu amor, e para que sejamos fiéis a tudo isto que Ele nos deixou, a tudo isto que Ele nos ensinou e nos pediu que possamos colocar em prática na missão. E precisa acontecer em nós aquilo que verdadeiramente aconteceu na vida de Tomé, a sua conversão. Pois no momento em que Tomé viu Jesus ressuscitado, ele proferiu uma das afirmações mais belas e mais concreta da realidade de quem é Cristo para nós. Ele, olhando para o Senhor e tocando as suas chagas, as suas feridas, proclamou: meu Senhor e meu Deus. É deste modo, queridos irmãos e irmãs, que iremos vencer como Jesus. É deste modo que também iremos passar pela cruz, pelo sofrimento e também pela morte, nesta certeza da nossa fé. Cristo, aquele que se doou na cruz por nós, é nosso Senhor e nosso Deus. Deus que veio ao nosso encontro. Tenhamos o coração aberto, tenhamos a capacidade de compreender aquilo que um dia Dom Helder Câmara nos deixou em um dos seus escritos, dos seus livros. Todo deserto é fértil. E neste deserto que nós estamos atravessando, nós precisamos permitir que a graça de Deus faça frutificar em nós muitos frutos de amor e muitos frutos de fé. Pois nas provações verdadeiramente compreendemos quem é Deus e quem somos nós para Ele. A dor que nos faz compreender o nosso caminho de fé. O sofrimento que nos faz ainda mais cristãos, no perdão, na misericórdia, na aproximação, na amizade
como igreja, como família de Deus. Eis, portanto, um tempo para repensarmos a nossa vida, a nossa história de fé, para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, para vencermos os nossos sentimentos de egoísmo, de disputa e tantos outros que nos impedem de vivermos da graça, da misericórdia infinita do Pai por nós, através de Jesus, seu Filho, nosso Redentor, nosso Salvador. Queria convidar vocês aqui presentes e também você que está em casa a repetir bem forte comigo: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Mais uma vez, Jesus. Jesus, Eu confio em vós. eu confio em vós. Pela terceira vez, Jesus. Jesus, Eu confio em vós. eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.